usei todo o meu livre-arbítrio para falar sobre vilões que eu acho assim deliciosos, lembrando aos seres que não é uma lista de pior para o melhor ou vice-versa, é só eu falando de personagens que eu gosto muito. Apenas se deleitem. Já começando pelo Johan, que é um dos clássicos quando a gente pensa em vilões icônicos do mundo dos mangás, principalmente porque ele é parte de uma das minhas obras favoritas, que é Monster. O Johan, ele me fascina muito por ser o mal nu e cru. Ele brinca o mangá todo com todos os personagens da obra, como se eles fossem ratos de laboratório em meio ao experimento dele. Parece uma coisa divertida usufruir da sanidade das pessoas, fazendo elas estarem em uma corda bamba sobre a própria moralidade o tempo todo. Ele é completamente niilista, para ele a vida não tem sentido, não existe valor nenhum e tudo é apenas um profundo abismo absoluto. Nenhum valor moral é realmente válido para ele e todos estão completamente vazios e todas as vontades da vida são apenas uma plena ilusão aos olhos de Johan. Ele demonstra essa fragilidade da existência humana despersonalizando a identidade das pessoas e de si mesmo durante o mangá, para demonstrar como a identidade humana não vale nada. Ele é uma grande bússola do abismo que adentra o mal que reside dentro das pessoas e revela esse mal. Ele não age por ódio ou desejos de vingança, ele age pelo simples prazer de demonstrar como os humanos são seres decadentes e que para eles se libertarem dessa prisão de carne que estão, a morte é a única solução. Ele é uma coisa extremamente emblemática e a beleza luciferiana dele, com todo aquele rosto angelical e fala tranquila. Eu sei que a beleza luciferiana não está relacionada diretamente à beleza física, mas eu gosto de pensar nela dessa forma. Ele, como personagem, se relaciona muito com algumas ideias da própria filosofia luciferiana, onde ele rejeita dogmas pré-estabelecidos e busca uma construção única de si e dos conceitos que ele deve ter sobre a humanidade. Ele tem uma construção absurda de boa durante o mangá. Ele te fascina a conhecer ele cada vez mais. Ele é realmente uma delícia de personagem, uma delícia de um vilão. Dio Brando. Eu amo o Dio. A primeira parte de Jojo tem uma aura muito vampiresca que eu amo. Tem aquela trama das máscaras e toda a vibe de Phantom Blood é muito darkzinha. Ela se passa na era vitoriana e tem todo um estilo muito propício para uma história de vampiros. O Araki, ele se inspirou muito em Bram Stoker nessa primeira parte de Jojo, principalmente na construção do Dio, dele querer a imortalidade e o poder absoluto, muito como o Conde Drácula. Mas o Dio, ele não aparece só na primeira parte de Jojo, ele se tornou algo tão icônico dentro da obra que ele aparece em outras partes, como Stardust Crusaders, que ele se torna ainda mais icônico. Na parte 6, ele também é citado por todo o seu legado, e na parte 7, ele volta novamente para a história, mas de outro universo. O Dio, ele tem uma ideia de darwinismo social brutal. Para ele sobrevive o mais forte e os mais fortes ainda dominam os mais fracos e ele quer que todo mundo se lasque. Ele é extremamente arrogante e eu acho que é isso que faz dele ser um personagem tão carismático. Ele tem um ego absoluto e ele não esconde isso de forma nenhuma. Ele é literalmente a filosofia do ego divino. O Dio é a personificação disso. Ele se considera superior a todos os outros. Chega a se confundir com uma divindade, se autodeclarando o próprio Deus. Além disso, ele tem uma das estandes mais apelativas, que congela o tempo. Literalmente, o nome dela é The World, o mundo. Quase uma metáfora de como ele é grandioso, de como ele se iguala a uma onipotência e controla algo incontrolável, o tempo. Ele é um vilão icônico e que vive para sua vilania na sua obra. Eu acho isso maravilhoso. Eu amo o Dio, pra mim ele é o melhor personagem de Jojo. Makima.
Essa querida é uma das vilãs mais maquiavélicas já escritas. Ela é simplesmente a ferramenta principal de todo o caos que se desencadeia na primeira parte do mangá de Chainsaw Man. Sem escrúpulos, sem absolutamente nenhum remorso, ela destrói tudo e faz tudo da maneira mais cruel possível para literalmente destruir o Denji de dentro para fora. Pensando que é um mangá do Fujimoto, já era de se esperar que a paz não era uma coisa que ia reinar muito lindamente. E laços de amor não iam durar para sempre. Ele tem um certo prazer em destruição e crueldade, e eu tenho um pequeno problema com esse modo do Fujimoto bizarro de fazer as coisas, desse tesão que ele tem por ciclos de dor e dor e dor que ele cria. A Makima é o puro maquiavelismo. O que importa para ela é alcançar o poder e continuar nele, se importando com os outros apenas como ferramentas para os seus objetivos, completamente sem empatia e que baseia o seu mundo em seus interesses próprios. A sua existência é sobre controle. Todos os elementos que compõem ela são usados para manipular. A Makima é o demônio do controle. Ela nasce do medo humano de perder a autonomia sobre si, explicando o motivo dela ter conceitos tão distantes sobre a sociedade humana. Ela classifica a sociedade humana como corrompida, e apenas o controle absoluto poderia ser a salvação. O mangá ele também mostra o certo carinho que ela tem com os cachorros, porque para ela, os cães são seres ideais. Eles são leais e submissos, tanto que é por conta disso que ela muitas vezes trata o Denji como se ele fosse um cachorro. Ela me lembra muito o Griffin de calcinha, apesar de que eu acho que o Griffin também usa calcinha, mas tudo certo. Ela é uma coisa que eu acho estranha e interessante ao mesmo tempo de se analisar, já que nenhum sentimento está dentro dela de forma literal. Já que ela é um demônio, então não tem como atribuir a ela sentimentos primariamente humanos, como a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, o medo, a surpresa. Ela não sente nada disso. Então, não tem como ela desenvolver sentimentos secundários, que são reflexos dos primários, como a culpa e o remorso. Não existe nada dentro dela, pelo menos nada humano. Mas demônios não são seres livres de sentimentos. Não é como se ela fosse literalmente vazia por dentro. Mas esses sentimentos são diferentes e construídos de outra maneira. A gente vê isso na prática com a Nayuta. Ela teve uma criação completamente diferente e desenvolve valores completamente diferentes da Makima, mesmo elas sendo a mesma coisa, o demônio do controle. A conclusão que eu chego com a personagem é que o problema real nem são os demônios, e sim os humanos em grande parte das vezes. A Makima é uma personagem diabólica, ela faz coisas horrendas. Mas eu acho que ela traz questões muito interessantes, como uma boa metáfora sobre criação e ambiente e como essas coisas influenciam o nosso crescimento, a nossa existência. Ela é uma vilã espetacular e ela traumatiza todo mundo que lê esse mangá, sem dúvidas. Eu vou citar outro vilão de JoJo, porque essa é uma obra repleta de vilões, que é o Kira. Ele me intriga pelo fato da determinação dele girar em torno simplesmente de ter uma vida normal. Ele não busca uma vingança cheia de propósitos ou de dominar o mundo e coisas do gênero. Ele é um estranho? Ele é. Ele é bizarro? Ele é. Ele é um assassino em série com um apreço demasiado em mãos femininas? Com certeza. Mas ainda assim, ele só quer ser um cara normal. Ele é um cara discreto até certo ponto, né? Tem um emprego normal, é um cara aparentemente pacato, ele é uma certa alusão ao estereótipo de um serial killer americano mesmo. Ele tem um certo niilismo existencial, onde ele cria o próprio propósito distorcido, que ele sabe que é algo estranho e criminoso, mas mesmo assim é algo que fala mais alto que sua própria moral, levando esse instinto de matar como se fosse parte da própria natureza e dos seus propósitos hedonistas. Ele é absolutamente egoísta, todos são completamente irrelevantes, ele só deseja ser o invisível em meio à sociedade, podendo ele usufruir dessa normalidade para exercer os seus desejos bizarros e seus crimes. O Kira pode sim ser lido como uma crítica ao homem moderno ou à vida moderna sobre reprimir seus desejos mais sórdidos em meio à sociedade, em busca de se enquadrar no sistema que te vê como uma ferramenta e usar isso ao seu favor. O homem que reprime o seu lado obscuro, se esgueirando no meio dos outros, sendo completamente vazio e usando e abusando da máscara social
que faz com que monstros como ele passem despercebidos aos nossos olhos. Ele é um mal muito mais próximo de nós do que outros vilões de mangás, e eu acho isso muito interessante. Além de eu achar a morte dele muito icônica. A morte dele é muito CLT, honrando o seu lema de ter uma vida normal. O amigo de 20th Century Boys. Ele é um dos meus vilões favoritos. Ele é a representação clara de uma coisa que me fascina muito na vida real, que são as seitas. Eu acho assustador como diversas pessoas são extremamente frágeis psicologicamente ao ponto de serem manipuladas em meio a cultos e seitas. Existem tantas histórias de seitas ao redor do mundo que fazem coisas absurdamente criminosas e todos os membros são simplesmente apáticos quanto a isso, sem nenhum senso crítico pessoal. Por exemplo, o Templo do Povo, onde um maluco pediu pra galera beber veneno e 918 pessoas beberam. Isso pra mim é o ápice da loucura humana, tá? E o amigo, ele tem todos os elementos que compõem o líder de uma seita. Ele é carismático, manipulador, ele discursa de maneira envolvente e com isso ele conquista a mente das pessoas e consegue diversos seguidores que idolatram ele. Ele tem um certo desejo de criar um novo mundo e ele é a única pessoa apropriada para guiar essa destruição do mundo e dos valores atuais e criar novos valores e um mundo muito mais superior. Uma coisa que sempre envolve seitas é o uso da palavra salvação como um mecanismo de manipulação. Eu vou te salvar deste mundo cruel, então você precisa me seguir cegamente. E quando você usa um desses medos humanos como ir para o inferno, ter uma vida sem propósito, uma vida de dor e sofrimento, você ganha a mente das pessoas fracas e dá para elas um propósito fácil de vida. E elas se sentem até importantes. O amigo, ele usa toda a influência que ele pode ter sobre as pessoas. Ele se despe de toda a individualização que ele tem. Ele cobre o rosto dele, que é algo que representa a individualização dos seres humanos de certa forma. E isso tudo para as pessoas não verem ele como uma pessoa singular, e sim como um ideal que deve ser seguido e ouvido. Seu ideal de mundo é um onde a individualização não existe, onde as identidades são destruídas e as pessoas são engrenagens coletivas desse mundo sem questionamento, sem um pio. Porque você não tem identidade, e pessoas sem identidade não questionam. O Naoki, ele tem uma certa atração em destruir identidades humanas, e eu acho isso muito bom. E como um bom e velho líder de seita, o amigo ele não se vê como um vilão. Ele se vê como um herói, um messias que veio para salvar a Terra, para salvar a humanidade. Eu acho ele um vilão espetacular, ele é super emblemático e você pode ver ele refletindo diversos discursos de líderes reais do nosso mundo. Um personagem, um vilão com uma construção impecável, eu adoro. Griffin, apesar de eu já ter falado um pouco do Griffin lá no vídeo que eu fiz de Berserk, não tinha como eu fazer uma lista de vilões que eu acho deliciosos sem citar ele. Já que ele é com certeza um dos antagonistas mais detestáveis do mundo dos mangás e um dos mais icônicos. A construção pra gente odiar o Griffin é tão bem feita que só de citar o nome dele já vem um sentimento de rejeição no coração. Ele é um personagem que nasceu pra ser detestável, pra atacar pedra. A prepotência desse desgraçado é absoluta. O Miura, ele constrói essa aura de arrogância suprema que envolve Griffin de forma magistral. E ainda, o desgraçado é muito belíssimo. Ele tem uma beleza delicada, uma coisa sublime, angelical, como se a qualquer momento ele fosse ganhar um par de asas e se tornar um anjo. Uma graciosidade que assusta, que contrasta com toda a nojeira que envolve o mundo de Berserk e o que ele é. O Miura fazia questão de demonstrar essa aura sublime que exalava dele. O Griffin, ele vive por um sonho e para conquistar esse sonho ele não se importa em pisar em tudo que um dia ele já amou. Eu não sei se o Griffin realmente amou alguma coisa na vida dele. Acho que tudo e todos que existiam ao seu lado eram usados e são usados como ferramentas para a construção desse ego e desse sonho vazio que ele tem. Uma coisa que eu não consigo imaginar é um final pro Griffin. Ele é um personagem tão complexo e enigmático que nem mesmo a própria morte eu acho que seria o suficiente como vingança.
Ele é tão antiquado mentalmente que eu acho que nem isso daria nele algum sentimento verdadeiro, seja medo, remorso ou desprezo, ou qualquer coisa desse gênero. Ele nunca se rebaixaria a esses sentimentos, porque ele acha esses sentimentos uma fraqueza. O Griffin, ele é abstrato e impecavelmente bem construído. Ele te traumatiza tanto que você nunca mais consegue esquecer da existência dele depois de ler Berserk. É isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui, senão ele vai ter 7 horas de duração. Beijos, deixem o like, se inscrevam no canal e até mais, tá? Até o próximo.